Sabemos que a literatura escrita por mulheres tem buscado a própria identidade feminina há um tempo, já que ficou por muitos séculos escondida pela sociedade patriarcal. Nesse contexto, situa-se Dina Salustio, uma escritora de literatura africana em língua portuguesa que tem se destacado como uma das vozes mais provocadoras da ficção cabo-verdiana do pós-independência e que problematiza a condição feminina em suas obras. Dina Salustio, na verdade, é um pseudônimo de Bernardina Oliveira. Ela nasceu em 1941 na cidade de Santo Antão, em Cabo Verde. Além de escritora e poeta, foi professora, jornalista e assistente social em Cabo Verde, Portugal e Angola. Em 1994, publicou sua primeira coletânea de contos, o livro Mornas Eram as Noites, e em 1998 estreou no romance com o livro A Louca de Serrano. Além dessas obras, também publicou o catálogo enciclopédico Cabo Verde 30 anos de edições em 2005, o estudo Violência contra as Mulheres em 2011 e o romance Filhas do Vento em 2009. Dina Salustio é membro fundador da Academia Cabo-Verdiana de Letras e já recebeu alguns prêmios com suas obras. Em 1994, recebeu o primeiro prêmio em literatura juvenil em Cabo Verde e, em 2000, o terceiro prêmio dos países africanos de língua oficial portuguesa. Como vimos, a autora passa pela poesia, prosa e até pelo ensaio. Para definir toda essa sua produção, uma das principais pesquisadoras de sua obra, Simone Caputo Gomes, afirma que Dina inaugura uma nova maneira de dizer o mundo a partir de Cabo Verde. Dina Salustio preenche sua escrita com suas experiências pessoais e, no terreno do ensaio, mostra um sólido conhecimento da literatura cabo-verdiana. De acordo com Maria Teresa Salgado, Dina Salustio tem um processo ficcional bem diferente de autores como Pepe Tela, Mia Couto e Luandino. A escrita, para a autora, não é uma atividade separada de sua vida. Assim, ela afirma ser uma mulher que escreve umas coisas e que não são ficção, é cá um encontro que é verdade em um momento só. Essa postura é muito comum em escritores que desejam, de algum modo, se desvincular do fazer literário para servirem como porta-vozes de experiências e sentimentos de homens e mulheres. É nessa linha que Dina Salustio escreve Mornas Eram as Noites, de 1994. Trata-se de um livro de 35 contos, mas que, por abordarem o cotidiano, há quem diga que tratam-se, na verdade, de crônicas. Na maior parte das histórias, os protagonistas são mulheres dando voz a dores, problemas existenciais, alegrias, nostalgias e também esperança. Segundo a pesquisadora Simone Caputo Gomes, o título do livro reitera a associação da prosa com o poético ao dar relevo à morna. A palavra morna se refere a um gênero musical de dança de Cabo Verde que veicula a poesia oral. Ele é tradicionalmente cantado por uma mulher e reflete a realidade do povo de Cabo Verde. Em resumo, como afirma Gomes, é música da nacionalidade e da identidade cabo-verdiana. Ao mesmo tempo, como mostra Maria Teresa Salgado, morna também pode ser signo para um sentimento de ambiguidade, dando a ideia de mornidão às histórias. Passando às curtas narrativas do livro, veremos que elas envolvem personagens da sociedade cabo-verdiana e cenas com mulheres, das mais diversas classes e idades, acompanhadas de algumas circunstâncias sociais e cotidianas, como pobreza, doença, violência, preconceitos, solidão, medo e frustração dos desejos. A partir de uma análise feita por Demétrio Paz e Michel Carton, veremos que as narradoras dos contos impressionam ao transmitir cada sentimento de angústia, medo ou ainda de estranheza à própria essência do ser mulher. Nas curtas narrativas, as mulheres não são só a principal peça, mas também a que adquire voz, pois a maior parte das narrativas está em primeira pessoa, em um foco narrativo feminino. Além disso, em quase todos os contos há um momento epifânico, em que as personagens descobrem algo, principalmente o que é ser mulher. No primeiro conto do livro, chamado Liberdade Adiada, Salustio discorre sobre a condição de uma mulher que se encontra desiludida em vários aspectos de sua vida. A condição psicológica da personagem é explicitada logo nas primeiras linhas do conto. Sentia-se cansada. A barriga, as pernas, a cabeça, o corpo todo era um enorme peso que lhe caía irremediavelmente em cima. Esperava que a qualquer momento o coração lhe perfurasse o peito. O conto acontece à beira de um barranco, que, por meio de metáforas sensoriais, narra a vontade da personagem de se lançar no abismo da ladeira. Observe essa passagem. Pensou em atirar a lata de água ao chão, esparramar-se no líquido, encharcar-se, fazer-se lama, confundir-se com aqueles caminhos que lhe comiam a sola dos pés.
Nesse trecho, há um jogo de sentido sobre a ideia de renascimento que a personagem anseia, voltando ao estado de barro para findar suas frustrações. Além disso, estão presentes passagens que detalham a relação dela com os filhos, citando o ódio que sentia atrelado à pressão social de amá-los. Ela nunca os quisera, mas tinha como obrigação oferecê-los carinho. Por fim, a personagem desiste da ideia do suicídio e volta à casa. O conto termina com o eu lírico narrando o encontro que teve com a personagem, que lhe contara o episódio numa conversa sobre fugir para além-mar e começar uma nova vida. Em outro conto, Campeão de Coisa Nenhuma, Salustio ambienta um bar fortemente marcado pelos traços metafísicos, como um simulacro da sociedade. O bar é composto por diferentes grupos de pessoas denominados campeões. Os campeões das anedotas estão ao fundo. Ao lado, os campeões da política internacional. À esquerda, os do futebol. Os do sexo, debaixo do abacateiro. Os dos copos, junto ao bar. A partir daí, o eu lírico analisa a condição de ser campeão de algo como um título que define a competência de alguém. O conto, de teor simplista e convidativo, apresenta um fluxo de consciência contínuo. O eu lírico termina por acreditar na imaginação e na mentira, ferramentas poderosas para a concepção de um mundo que não precisa se agarrar às verdades do mundo material. Mais adiante, a autora questiona a construção da masculinidade em sociedade, colocando em voga as pressões direcionadas a como os homens devem se comportar. Apetrecharam-nos com o mito de supermachos e esperam que sejamos sempre vencedores, fazendo-nos inimigos da própria maneira de estar. Assim, o eu lírico finaliza o fluxo narrativo com a premissa de que, não importa a maneira, é fundamental ao ser humano ser capaz de explorar e manifestar suas vulnerabilidades, não importando ser o campeão de coisa alguma. Esta, segundo o eu lírico, é a verdade que liberta a beleza do existir em homens e mulheres. Adiante, em Forçadamente Mulher, Forçosamente Mãe, vemos uma narrativa sobre gravidez precoce. É um conto cíclico em que a primeira oração é também a última, demonstrando, como apontam Paz e Escarton, que o tempo passa, mas certas condições não mudam. Nesse conto de Salustio, Paula é o nome da personagem principal, mas poderia ser Maria, Luciana, Sabrina, enfim, o nome de qualquer outra adolescente que engravida indesejadamente aos 16 anos. Na narrativa, a gravidez obriga Paula a abandonar seus sonhos de adolescência e a torna sozinha e forçadamente a se construir como mulher e mãe. O desejo de revolta e justiça por Paula e por todas as mulheres de todas as partes do mundo que são abandonadas, fadadas e forçadas a carregar o peso da gravidez e da sociedade é muito bem ilustrado nessa passagem do conto. Queria que ela e todas elas se juntassem e calassem para sempre os latidos daqueles que perseguem manhosamente as nossas meninas na quietude das noites, com seu ódio, e que os desfizessem com as suas mãos de mães abandonadas, e os afogassem impiedosamente nas lágrimas de todas as crianças traídas e esfomeadas. No conto Filho de Deus Nenhum, vê-se claramente o traço epifânico que permeia a obra de Dina Salustio. Nele, a narradora fala sobre o assassinato de uma criança de Cabo Verde, o Lisandro. A partir disso, inicia-se uma reflexão sobre a condição de acomodamento da sociedade, como ilustra o seguinte trecho. Na normalidade do cotidiano, a violência ganha espaço e afirma-se, e vamos fabricando teorias para justificar a insensibilidade e o ser cruel que existe em nós, em todos nós. Assim, a autora denuncia a sociedade danificada em que vive. E os lisandros que ainda vivem? E os outros abusos praticados nas nossas crianças? Continuamos calados e as estatísticas não falam. No conto Tabus em Saldo, novamente, nós leitores nos deparamos com uma denúncia. Dina Salustio discorre sobre a condição das fêmeas na sociedade em que vive, desejadas para o folclore das fantasias e para o encobrimento ridículo e camuflado da irracionalidade do estar. A narradora percebe o abuso, o assédio e a exposição que escoltam as mulheres, e especialmente as crianças e adolescentes, transformadas em objetos de gozo mais sofisticado, em produtos rentáveis. Logo, além da denúncia, há também um momento de epifania, no qual a personagem descobre o que é ser mulher, como ilustra o seguinte trecho. O negócio rende. Cada espiadela 20 escudos. Barato como quase tudo em Cabo Verde. Barato como nós, a nossa autenticidade, as ambições, os sentires, o orgulho e a existência. 2 rebuçados, o custo de uma espreitadela ao clandestino filmado das nossas crianças fêmeas. Em Conversas de Comadres, acompanhamos uma narrativa bem cotidiana, uma conversa em um chá entre amigas. No conto, a narradora vira motivo de preocupação de suas amigas. Passa-se algo muito estranho com ela. Os olhos brilham, a pele resplandece e até o cabelo sempre adoentado tem qualquer coisa de diferente, diziam elas.
As amigas queriam participar daquela felicidade toda para se sentirem vivas. Assim, a narradora se dispõe a explicar, mas ao procurar o motivo da felicidade, o que era para ser um momento epifânico torna-se um vazio, uma frustração. Ela diz: desci ao âmago de mim. Procurei a alegria doce que me acalentara nos últimos tempos, a ilusão que eu fizera minha, o êxtase que eu apalpava em silêncio, longe do mundo delas. Não estava mais lá. Um vazio enorme atingiu-me e refletiu-se nos meus olhos, na pele, nos cabelos. Levantei-me e arrastei-me para a vida, quase sem ela. O último conto do livro é Ponto Final. O conto parece ter um destinatário específico e é feito por um remetente que reflete bastante sobre a vida. Em meio a ondas, portos, navios e cais, é com esse conto que Dina finaliza sua coletânea. E nós, com suas últimas palavras, terminamos aqui. Hoje, o abraço e o ponto final.